Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois da classificação, adversário das oitavas de final da Copa Libertadores da América, vem duelo grande no mata-mata da competição continental. O calendário do Cruzeiro para o pós-Copa, a busca por reforços no mercado, mas domingo tem jogo importante. O Cruzeiro em campo estreando a camisa número 2, maravilhosa, lançado oficialmente nesta sexta-feira. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Camisa 2 lançada, estreia no domingo com o Fluminense. Você pode comprar ingresso, hein? Cerca aí de 20 mil ingressos vendidos. Uma previsão de público de 45 mil. Depois, jogo do Cruzeiro é só no final de julho. Tem a Copa do Mundo aí, parada e tudo mais. Então, bora lá. É uma grande campanha que faz o time do técnico Arthur Jorge, classificado para as oitavas da Libertadores, classificado para as oitavas da Copa do Brasil. E o Cruzeiro se recuperando no Campeonato Brasileiro e tendo a chance aí de encostar no G4, no G5 do Brasileirão em caso de vitória diante do bom time do Fluminense. Então bora lá para o Mineirão. Como eu disse, a camisa que foi lançada hoje você pode comprar nas lojas parceiras aqui da Samuca TV. Tem aí na descrição todas as lojas, procure a mais próxima de você. Você vai lá, vai no provador, vê qual o tamanho que vai ficar melhor. A camisa ficou um espetáculo, hein? E a estreia, então, no domingo, diante da equipe do Fluminense. Ingresso.cruzeiro.com.br para você comprar aí o seu ingresso e comparecer ao Gigante da Pampulha no domingão às 20h30. E o Cruzeiro tendo aí a oportunidade então de vencer mais um jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Partida que terá o apito de Lucas Casagrande. Ele é do Paraná. Ele foi o escolhido aí pela CBF. O Lucas Casagrande, que ainda não apitou jogos do Cruzeiro neste ano. A última vez foi no ano passado, na goleada sobre o Juventude. 4-0 no Mineirão. É ele, então, o árbitro escolhido para este duelo. Claro que aquele trabalho de recuperação para quem foi titular a maior parte do tempo diante da equipe do Barcelona de Guayaquil. E aí o Cruzeiro tem o sábado, a tarde deste sábado, como a última atividade, até para que o Arthur Jorge defina o time, por mais que ele informe aos jogadores na pré-eleição, mas nesta última atividade aí, vamos ver se tem algum jogador que vai precisar ser preservado em relação ao duelo de quinta-feira, um curto tempo de recuperação. Gerson está de volta, cumpriu suspensão na goleada sobre o Barcelona de Guayaquil, mas é um Cruzeiro forte porque a vitória ela é muito importante. Como eu disse, o Cruzeiro pode chegar a 26 pontos, ainda restando um jogo para terminar o turno e confirmar de vez a recuperação na Série A do Brasileirão. Fica até a dúvida quanto a Luiz Sinisterra, que foi titular pela segunda vez seguida, e aí, claro, tem que ter todo um trabalho aí especial com o atleta na recuperação de um jogo para o outro. Foi muito bem, inclusive, marcou o gol contra a Chapecoense, marcou o gol contra o Barcelona de Guayaquil e vem recuperando aí cada vez mais a sua condição física. O Cruzeiro que, para este compromisso diante da equipe do Fluminense, tem aí, como eu disse, a volta do Gerson e não tem nenhum outro problema de suspensão, porque na partida contra a Chapecoense, o único que levou cartão foi o Kenji. Então, não estava pendurado e por isso o Arthur Jorge aí com o que tem de melhor para esse compromisso. Por falar em pendurado, Romero e Fagner tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Barcelona de Guayaquil. E tem um fato aí novo na Copa Libertadores dessa temporada, é que os cartões só serão zerados após as quartas de final. Então, nas oitavas de final, o Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo aí com muito jogador ainda pendurado, para todo mundo ficar bem atento,
Só para citar aí, por exemplo, Matheus Pereira, o Gerson vai voltar de suspensão, mas estará pendurado, só que até lá tem muito tempo para a gente trazer todo o cenário de jogadores pendurados, pensando aí nesses duelos diante do Flamengo. Por falar em duelo com o Flamengo, o adversário das oitavas de final da Copa Libertadores, o sorteio hoje na sede da Conmebol, e aí o calendário do Cruzeiro ficando completo para a volta das atividades em julho. Claro que ainda as datas serão desmembradas pela CBF, pela Conmebol, mas o Cruzeiro terá jogo fora de casa no dia 22 ou 23 de julho, que é contra o Internacional, depois em casa 25 de julho ou 26 de julho contra o Botafogo, 29 de julho ou 30 de julho fora de casa contra o Coritiba, 1º de agosto ou 2 de agosto fora de casa com a Chapecoense, a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, dia 5 de agosto ou 6 de agosto a volta da Copa do Brasil em casa com a Chapecoense, 8 de agosto ou 9 de agosto o Mirassol em casa pelo Brasileirão, aí no dia 12 de agosto, que é uma data base, neste meio de semana aí é o Flamengo no Mineirão, a primeira partida das oitavas da Libertadores. No dia 15 ou 16 de agosto tem o Corinthians fora de casa pelo Brasileiro. Na semana do dia 19 de agosto tem o Flamengo fora de casa, a partida de volta da Libertadores. E no dia 22 ou 23 de agosto tem o Flamengo em casa pelo Brasileirão. Passando da Copa do Brasil, já na semana seguinte, no meio de semana, tem o jogo de ida das quartas de final. Então o calendário vai voltar daquele jeito, mas é isso que o torcedor do Cruzeiro quer, presença nas grandes competições, e bora lá para os vários desafios. Mas fica aí o convite primeiro para todo mundo comparecer no domingo diante da equipe do Fluminense. E a partir da semana que vem, aí o Cruzeiro vai esquentar a busca por reforços no mercado. Claro que a classificação para a Copa Libertadores, ela aumenta a expectativa por parte do torcedor, e vamos ver como a diretoria vai trabalhar na janela, com nomes aí que já surgiram. Por exemplo, o Igor Júlio zagueiro, o Cruzeiro ainda não fez a outra proposta. O Gabriel Rojas, cada vez mais vem informação da Argentina de uma situação muito provável de saída do atleta do Racing. E o Cruzeiro deve alcançar aí os valores que o Racing vem pensando para liberar o atleta. Não se sabe ainda, pelo menos as informações que eu busquei, se a operação ela vai ficar na casa de 6 milhões de dólares, de 7 milhões de dólares, ou se vai precisar de um pouco mais. Conversas estão em andamento. Da parte do Gabriel Rojas, existe também um entendimento de que talvez ali o ciclo ele se encerre no Racing e ele vai buscar uma outra oportunidade, vê com bons olhos uma vinda para o Cruzeiro. É um jogador que o Cruzeiro quer muito, então vamos acompanhar. O fato é que o Cruzeiro vai trabalhar para reforçar o time pensando na retomada para o segundo semestre. Ô Fabrício, como é que o Cruzeiro chega a esse mata-mata da Libertadores e ao último jogo da temporada, né? Aliás, da primeira parte da temporada, do semestre. Porque ontem foi uma grande vitória com casa cheia, com gols bonitos. A Nação Azul festejou, Fabrício. Com certeza, pra fase mata-mata chega com muita moral depois de um jogo desse o Cruzeiro fez um jogo quase que perfeito, né? Muito bem na marcação, assim, mas dado todas as fragilidades do Barcelona, né? Diferentemente do Flamengo que vai encontrar na outra fase. Agora, pra chegar nesse domingo, eu não sei se os caras vão dar uma relaxada, porque é normal. De repente, depois de uma grande vitória como essa, uma classificação, jogando do jeito que foi, porque o Cruzeiro ontem, cara, fez uma partida excelente, de golaços, né? De jogo coletivo, apesar do Matheus Pereira ter sido o grande destaque daquele jogo, as jogadas foram tudo coletivamente, muito bem, o time tá se entrosando, o time tá desenvolvendo muito esse jogo em equipe, isso, e aí ganhando e goleando do jeito da forma que foi, diante
do seu torcedor naquela atmosfera, isso cria uma afinidade entre os jogadores, ali se fecha o grupo, se fecha uma família, porque na diversidade é muito, eu vou falar a verdade pra você, Cirilo, é muito difícil os times que eu fui mal, que não foi bem assim, o cara criar aquela amizade, aquela coisa. Agora na vitória isso acontece, essa parceria, essa amizade. Basta saber se o Arthur Jorge vai conseguir aí deixar esses meninos focados para fazer esse último jogo e aí pegar essas férias, os descansos, pra bem, né, na tabela ali em cima, né, como o Simões falou, de repente a 4 pontos ali do terceiro colocado. Então basta saber se vai entrar nesse pique. Se jogar como jogou ontem, focado, concentrado e naquela intensidade, naquela entrega, dificilmente os 3 pontos escaparão no domingo, Cirilo. Ô Pansieri, vamos falar mais desse Cruzeiro ainda repercutindo ontem e olhando adiante, fim de semana contra o Fluminense, Pansieri. Vamos lá, Cirilo, porque tem uma fala bem legal do Arthur Jorge, eu até perguntei isso pra ele, em relação ao comportamento do time dentro de campo, né? O Fabrício falava dessa imposição, o Cruzeiro que foi pra cima, especialmente no primeiro tempo também perdeu muitos gols, né? No segundo tempo teve ali a bola entrando na casinha, mas o Cruzeiro teve a oportunidade de fazer um marcador legal no primeiro tempo. Então o Arthur Jorge falava dessa situação e também ele observou como foi o comportamento do time nessa primeira fase, aí na fase de grupos da Copa Libertadores. Arthur Jorge. Fizemos um jogo muito bom, não falo apenas e só do resultado, falo de desempenho. Era um jogo que nós tínhamos que ganhar ou ganhar. Chegamos a esta altura da competição e já aproveitando, respondendo àquilo que é o balanço que faço desta fase de grupos, volto a dizer, e acho que se comprovou isso com o nível de resultados e de equilíbrio, este era o grupo mais difícil desta fase da Libertadores, e nós chegamos ao último jogo a depender de nós próprios. Fizemos uma campanha equilibrada. Acho que aquilo que destoa na nossa campanha é o resultado em casa frente à Católica. Um jogo onde nada o fazia prever, nós perdemos 3 pontos nesse jogo, mas fomos consistentes fora, conseguimos uma vitória, 2 empates, em circunstâncias muito difíceis, com 10 jogadores em campo. Jogar no Chile e na Argentina, quase toda a segunda metade, sem um jogador não é fácil. Conseguimos pontuar nesses jogos. E depois em casa com 2 vitórias, portanto, aquilo que é necessário fazer para se conseguir seguir em frente numa fase de grupos, num grupo tão equilibrado como este. Ele deixou bem evidente, Cirilo, que o jogo que destoou foi o jogo da Católica, né? Que o Cruzeiro foi mal, não conseguiu esse resultado, né? Perdeu em casa para a Católica e ele admite que foi o ponto fora da curva do Cruzeiro nesse início da Copa Libertadores, Cirilo. Simões, balanço que você faz dessa participação do Cruzeiro na fase de grupos da Copa Libertadores da América? Cirilo, o balanço que eu faço não só da fase de grupos, mas até mesmo quando a gente pega essa era Arthur Jorge, que é muito curta ainda, né? Mas com um trabalho que eu acho que muito próximo da excelência, pegou o time na lanterna do Campeonato Brasileiro, tem um aspecto. E eu acho que esses 2 aspectos, eles estão diretamente relacionados ao jogo do Flamengo, eles podem ser positivos ou negativos. O Cruzeiro do Arthur Jorge, assim como já acontecia com o Jardim, eu acho que ele tem mais dificuldade em casa do que fora, né? Tanto que das 3 derrotas que o Cruzeiro sofreu, 2 foram em casa, e em jogos de muita expectativa, porque foi a reestreia do Cruzeiro na Libertadores em casa contra a Católica, ele perde 2-1. E o clássico contra o Atlético, ele perde 3-1. E a outra derrota foi aquela pro São Paulo, mas foi o segundo jogo dele e foi uma sapatada, né? Mas aí que vem o outro lado que eu acho que pode ser positivo pro jogo contra o Flamengo, e eu acho que faz do jogo do Mineirão uma estratégia. Eu acho que tem muito a ver com a fase de grupos. O Cruzeiro do Arthur Jorge se dá melhor fora de casa do que em casa. E não é que seja um time retrancado, não é nada disso. Mas parece que se sente mais à vontade. Tirando o jogo de ontem, né, e que foi um passeio do Cruzeiro, total e absoluto, principalmente na segunda etapa, mas o Cruzeiro fez grandes jogos fora de Belo Horizonte
E às vezes os jogos que ele merecia vencer, ele não venceu, como o Palmeiras, por exemplo, lá em São Paulo. O próprio Boca, que se o Gerson continua em campo, o Cruzeiro com certeza viraria aquele placar e esteve muito próximo disso, até com 1 a menos, com o Vídea Real. Então eu acho que assim, o Cruzeiro fez uma fase de grupos ok, até porque o grupo era muito difícil, a gente não pode desprezar nunca a camisa do Boca quando se trata de Copa Libertadores. O Barcelona vinha muito empolgado, porque nas fases preliminares passou por Argentinos Júnior e Botafogo. A Católica é uma das surpresas da competição e é o único time que venceu todos os jogos fora de casa. É verdade. A Católica venceu os 3 jogos fora de casa numa fase de grupos de Libertadores no grupo da morte. Isso não é pra qualquer um e time ruim não faz isso. Time ruim não faz isso. Então eu acho que é isso. Pegar essas lições, tá? Agora, o Cruzeiro tem que focar muito nesse mata-mata do Flamengo, né? Que é a sequência dessa fase de grupos e tentar equilibrar esses dois aspectos, né? Eu vi o Cruzeiro tendo mais dificuldade no Mineirão e teve contra Goiás, teve contra Chape, e o Cruzeiro desempenhando melhor fora de casa, mesmo contra adversários muito fortes. Conseguir equilibrar essas duas coisas aí para poder chegar ainda mais fortalecido para esse mata-mata com o Flamengo. Cruzeiro e Flu domingo. Ô Marquês, o que você espera desse jogo? Um grande jogo, né, Cirilo? E entrando só um pouquinho no jogo de ontem também, né, onde a responsabilidade era 100% do Cruzeiro, né? Cruzeiro que tinha que fazer aquele jogo, Cruzeiro que tinha que ir para cima. E ele o fez muito bem, pressionando desde o começo do jogo. Aquilo é atitude, entendeu, cara? Atitude ali, de repente, dos atletas que se pegaram ali no vestiário ou na entrada pro campo. Olha, gente, o jogo é nosso. Vamos atropelar esses caras. Funciona, Fabrício? Sim. E aí entra naquele campo, o estádio lotado, a torcida empolgada. Não vai contagiar, cara? E o jogo desembolou, né? O coletivo do Cruzeiro tá muito bom, melhorou muito, né? A partir da chegada do Arthur Jorge. E aí o individual aparece, cara. O individual aparece naturalmente, porque os caras são bons mesmos, entendeu? O que o Matheus Pereira tá jogando e o que ele jogou ontem, ele desfilou no campo, cara, entendeu? Com passes e com 2 golaços. O de cabeça ele já fez alguns muito parecidos com aquele, né? Do meia, ponta de lança que pisa na área como homem surpresa. Toda hora ele faz isso, cara. E o Fagner é malandro, né, cara? Levantou a cabeça, botou a bola lá. E ele com muita expertise colocou a bola dentro da rede. E o segundo gol dele é um golaço, né? Gol de cara que é diferente mesmo, né? O Cruzeiro jogou muito bem e vai jogar bem o Fabrício, o Cirilo, amigos, né? Porque tá com um time arrumado, acertado. Há essa dúvida agora do final de semana, se o peso desse jogo ainda vai estar nas pernas, né? Que é uma coisa natural também, né? É muito natural isso, depois de uma adrenalina tão despejada no meio da semana, com tanta responsabilidade, e aí é mexer o doce ali, o treinador, para entender quem que vai para esse jogo, né? De repente, ir com uma turma mais descansada para tentar os 3 pontos que vai deixar o Cruzeiro com 26 e subindo ainda mais na tabela. Você espera, Fabrício, do jogo de domingo? É isso aí mesmo que o Marcos falou. Eu acho que o time vai com a moral elevada, né, Cirilo? O grande problema, preocupação é a respeito desse descanso, né? O Fluminense jogou o quê? Quarta-feira ou terça? Quarta-feira. Quarta-feira, um dia a mais, né? Descanso, jogando na sua casa também, fez o resultado, também foi desgastante, mas você jogar na quinta-feira à noite, 9h30, e do jeito que, naquela intensidade que o Cruzeiro jogou ontem, talvez seja um peso aí pra domingo, apesar do jogo ser 8h30 da noite, e outro fator que pesa, de repente, é esse relaxamento natural que vem depois de uma grande conquista. Porque não deixa de ser uma grande conquista, né? É uma pressão muito grande, Marques. É verdade. Esse time fazia muito tempo que não via disputar uma oitavas de Libertadores, então a cobrança, essa pressão em cima dos jogadores era muito. Então é normal você dar aquela baixada um pouco na concentração, mas a expectativa é de que o Cruzeiro sobressaia aí, até porque o Mineirão também vai estar com casa cheia e os jogadores motivados, a perna leve. É lógico que vai ter que manter o mesmo padrão, a responsabilidade, né? O Fluminense é uma equipe mais qualificada que do Barcelona, tem que tomar alguns cuidados. O Cruzeiro vai ter que ter mais preocupação com a parte defensiva também, diferentemente de ontem, né? Ontem o Cruzeiro preocupou só na parte ofensiva porque o Barcelona não oferecia assim grandes perigos. Para fechar, Pansieri. Ô, Cirilo, teve uma mudança, né? Na base do Cruzeiro, saiu essa semana o Fred Cascardo. Tá chegando o Raul Facchini. Ele trabalhou na CBF, no Internacional, no Palmeiras, no Guarani e também no Atlético, né? Então, agora o Cruzeiro anunciou o Raul Facchini como novo gerente administrativo das categorias de base do Cruzeiro. Tem experiência aí no futebol para esse trabalho na Toca 1. Cruzeiro amanhã
tem atividade à tarde, seguida de concentração para esse duelo contra o Fluminense. Aí, a casa dos 25 mil ingressos para serem comercializados, né? O torcedor dá para comprar mais ingressos, dá para aumentar ainda essa compra para empurrar o time no jogo de domingo às 8h30 da noite. Aliás, é o último jogo, né? Depois é a Copa do Mundo, todo mundo vai ficar com saudade do Cruzeiro. A Nação Celeste vai ficar com saudade, então tá aí uma oportunidade para domingão, Cirilo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!